Olá, gratidão por você estar aqui no meu canal. Meu nome é Isaura George, sou administradora de empresas, palestrante e facilitadora. E uma das razões desse canal é para ajudar pessoas comuns como eu e você a transformar a vida em algo extraordinário através do desenvolvimento pessoal e mudança de mentalidade. E o motivo desse vídeo é para falar um pouquinho sobre a minha experiência com o pensamento positivo. Vamos lá? Para você que não viu os meus vídeos anteriores, eu vou estar deixando aqui um link para que você possa assistir. Quem pensa positivo tem síndrome de Poliana e também os benefícios do pensamento positivo. Neles eu falo um pouco do que é o pensamento positivo e o que cientificamente já foi comprovado como o pensamento positivo diante da nossa saúde, tá? Mas além disso, a gente tem que também identificar o seguinte: o que significa ser positivo? Ser positivo é quando eu penso de forma positiva. Lógico, mas não é bem por aí. Tem coisas a mais que a gente precisa colocar muito em foco. Uma delas é, quando eu penso de forma positiva, eu estou focando em algo que eu quero. A partir daí que você começa a ter uma vida mais tranquila e mais efetiva. Quando eu comecei a ter essa percepção do que é positivo e do que é negativo, isso foi em 2006, quando eu assisti o filme Quem Somos Nós, que é um filme que fala, um documentário que fala sobre física quântica, né? Entrevistas com alguns cientistas, e eles falam justamente, tem neurocientistas, tem físicos, biólogos, e eles falam sobre o que é a lei da atração de uma forma muito mais efetiva, trazendo cientificamente a comprovação disso. Quando eu assisti esse filme, foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Porque eu estava vindo de uma situação da qual eu acreditava de que eu não era capaz de fazer absolutamente nada. Na verdade, eu estava saindo de uma situação de tristeza profunda, uma situação de 9 anos, e um transtorno que foi muito grande para mim, da qual eu tentei suicídio 2 vezes. Até que eu cheguei a perceber que o que acontecia comigo, aquela sensação, aquele sentimento de que eu retroalimentava negativamente, fazia com que a minha vida ela continuasse do jeito que estava. Quando eu mudei o foco, que foi quando eu decidi que eu queria fazer faculdade, que eu comecei a verificar possibilidades, a verificar como eu poderia crescer, como é que eu poderia evoluir, foi quando eu comecei a perceber que as coisas estavam começando a se tornarem positivas na minha vida. Foi quando eu comecei a perceber de que eu fui promovida na empresa que eu trabalhava. Foi quando eu percebi que eu tive a possibilidade de fazer o Enem, passar no Enem, fazer o ProUni, passar no ProUni e entrar na faculdade. Né? Foi a partir daquele momento que eu comecei a ter novos amigos. Foi quando eu comecei a viver uma vida mais plena, uma vida mais alegre. Apesar de ter aquela nuvenzinha, né? De tempestade na minha cabeça, ela ainda não estava dissipada. Então ainda eu tinha momentos, eu tinha picos de felicidade e picos de tristeza. Então meu gráfico ficava mais ou menos desse jeito, em termos de uma qualidade de vida, numa questão emocional. Com o passar do tempo, eu tive a oportunidade de ver o livro O Segredo, do qual ele traz sobre a questão da lei da atração, e ele fala de uma forma muito profunda de como você pode atrair as coisas para você. Foi quando eu comecei a entender que o pensamento positivo ele faz uma grande diferença dentro da nossa mente quando isso ocorre, tá? Isaura, pode acontecer de eu focar em algo que eu não quero? Sim. Por exemplo, eu não quero ser assaltada. Quando você pensa isso, a primeira coisa que aparece na sua mente é a imagem de um bandido com a arma na sua cabeça dizendo passa tudo. Sim ou não? A sua mente, ela não entende que isso é algo que você não quer. Por quê? Palavra não, jamais, nunca, são palavras que não existem para a nossa mente. Ela simplesmente visualiza aquilo que a gente pensa.
ok? Então, esse livro aqui, que eu achei um livro muito bacana, que é esse livro aqui, O Segredo da Mente Milionária, ele traz da seguinte maneira na página 25. Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Quando ele fala isso, ele está dizendo da seguinte maneira: quando eu penso que eu não quero ser assaltada, a imagem do assalto está na minha mente. Logo, eu reajo emocionalmente a isso e ao sair de casa com esse pensamento, eu vou estar olhando para os lados, buscando identificar um assaltante a todo momento. Logo, eu estou com tanto pavor que um assaltante ele vai perceber de que eu estou com medo de ser assaltada e ele vai e me assalta. E aí, quando eu volto para casa, eu volto com aquele pensamento: eu sabia que eu ia ser assaltada hoje, eu tinha certeza, eu estava sentindo isso. Nada mais do que você buscou isso para você. Isso é pensamento positivo. É quando você pensa positivamente em algo que você quer ou talvez você também não queira, tá? Quando a gente fala ser positivo, é quando eu começo a identificar ações e situações como essa e eu começo a transformar essa minha forma de pensar. Tipo, eu não quero ser assaltada, ok. O que eu posso fazer para que o assalto não chegue até mim? Eu tenho certos horários para sair, eu posso não levar o meu celular, eu posso levar o dinheiro exclusivo do ônibus, ou eu posso estar pegando um Uber ou um táxi, eu posso estar fazendo N coisas. Eu começo a ampliar meu horizonte, eu começo a perceber as coisas que eu posso fazer para que eu possa evitar esse assalto. Percebe? Isso é você ser positivo, isso é você pensar positivamente. Quando você começa a focar nas soluções, esse sentimento, essa sensação de que eu vou ser assaltada, ela começa a cair, ela começa a baixar. Então, quando eu tenho o poder de pensar positivamente e eu começo a delimitar o que fica e o que não fica na minha mente como pensamento, isso faz com que eu gere coisas positivas lá na frente. Então, quando eu falo para poder pensar de forma positiva, é justamente nessa situação. Qual é o resultado que você busca? Em cima desse resultado, começa a perceber o que te leva a essa ação. E essa ação, ela se baseia em cima de um sentimento. Mas esse sentimento, ele só é gerado através de pensamentos. Então, quais são os pensamentos que hoje vivem com você? Seja cientista. Eliane Orives, ela tem uma colocação muito bacana, que é isso. Seja cientista. Faça experimentos com você mesmo.